Olá, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito dos conhecimentos linguísticos e está na página 30 da apostila e aí começa dizendo sobre a fonologia. O que é fonologia? Nós falamos em sala de aula bem simploriamente sobre sintaxe, semântica e morfologia. Nós não falamos sobre a fonologia e eu quero deixar aqui com vocês. Acompanhe na página 30 da apostila. Fonologia. Fono é de som e logia é estudo. Então, é o estudo dos sons. Os sons na língua portuguesa é chamado de fonemas. E fonemas não são as letras, são os sons. Por exemplo, a palavra táxi. Eu tenho 4 letras, T-A-X-I, táxi. Mas na minha pronúncia, eu pronuncio xi, xi. Então, aí eu tenho um C e um S, que formam 2 fonemas. O X formam 2 fonemas. Então, na palavra táxi, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. São diferentes. Então, fonologia estuda os sons das palavras, ou seja, estuda os fonemas da língua portuguesa. Tá? E aí eu tenho morfologia, que nós já falamos em sala de aula. A morfologia estuda a regra. Morfo vem de regra, logia vem de estudo. Então, o que eu tenho de exemplo aqui? Por exemplo, lembrando também que na morfologia eu estudo as 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio e as 10 classes, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, bibliotequeira, porque isso é agramatical. Bibliotecária é a palavra certa, é a palavra gramatical, é o substantivo correto. Então, eu tenho que saber a regra dentro da morfologia para eu poder classificar as minhas palavras, e isso eu vou usar bastante lá na análise sintática. Por isso, eu preciso ter em mente quais são as 10 classes gramaticais, para eu saber diferenciá-las na hora da análise sintática, tá bom? Então, já falamos de fonologia, morfologia, agora vamos falar de sintaxe, e é sintaxe, não é sintaxe, tá bom? O X nessa palavra tem som de S, ok? Na sintaxe, eu estudo o uso das regras dentro da oração. Por exemplo, eu não posso dizer os meninos saiu. Eu tenho que dizer os meninos saíram. Porque o uso adequado da língua me rege essa regra, tá? Então, o que eu vou analisar? Menino, na morfologia, é um substantivo. Nessa oração, os meninos saíram, meninos funciona como sujeito. Então, na sintaxe, eu vou analisar o uso dentro da oração. Lembra daquele exemplo que eu gosto de dar para vocês? Do viver? Viver é verbo, mas na oração, o viver é bom, viver é um substantivo, porque eu estou analisando o uso e não a classe gramatical. Eu estou olhando para a sintaxe e não para a morfologia, certo? Então, na morfologia eu olho a regra e na sintaxe eu olho o uso, ok? Agora, semanticamente falando, na semântica significa o estudo dos significados. Então, lembre-se, quando falar de semântica, lembre-se do dicionário. Semântica é o significado, aquilo que eu encontro no dicionário, por exemplo, a palavra táxi. Táxi no dicionário nada mais é do que um veículo de aluguel que as pessoas usam. Então, menino é uma pessoa pequena, sei lá, uma criança. Então, eu tenho o significado na semântica, ok? Não se esqueçam dessas 4 terminologias da linguística: morfologia, fonologia, sintaxe, semântica, ok? Porque quando vocês lerem um enunciado, um exemplo, na prova do Enem, e aí tá perguntando assim, semanticamente, qual é o estado desse...
Aí você olha e fala, Senhor, semanticamente, o que é isso? Semântica é o significado. Segundo a linguística, analise a forma sintática. Você vai falar, meu Deus, o que é sintaxe? Não sei. Agora você sabe, tá bom? Façam um mapa conceitual que eu pedi para vocês, desses 4 exemplos, e publiquem na plataforma do Eclass, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.